E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nivo Abreu. Vamos mais um vídeo aqui dessa série onde eu vou abordar aqui como é que é o fazer barzinho, como é tocar na noite, algumas curiosidades do meu trabalho, algumas coisas que eu fiz relacionado ao tocar na noite, ao fazer barzinho. Eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas orientações de planejamento e algumas estratégias que eu utilizei para que isso desse certo. Então a gente vai falar aqui algumas coisas a respeito do repertório e vou enfatizar para que você entenda que o seu repertório é o seu produto. E quanto mais atenção você dá ao seu repertório, mais forte você fica como músico. E ao final desse vídeo você vai entender do que é que eu estou falando e por que que a gente precisa ter muita atenção no repertório na hora de fazer barzinho. É uma coisa a gente fazer show, né, turma? Uma coisa é você ser conhecido ali pelas 10, 15 músicas que você fez do seu CD e você sair tocando o Brasil todo num palco tocando as mesmas músicas. Outra coisa é quando você assume a função de estar tocando na noite, que é o fazer o baile. É o verdadeiro fazer o baile. Você vai chegar lá e fazer o baile. Você vai precisar explorar suas habilidades técnicas, as suas habilidades de persuasão musical para que você consiga ter um bom resultado no final da noite e que o dono do estabelecimento goste do seu trabalho. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela alguns tópicos que eu selecionei aqui que eu considero muito importante que você leve em consideração na hora de montar o seu repertório. Fica comigo até o final que eu vou mostrar algumas coisas para você interessantes sobre como fazer o seu repertório, como ter critérios ali na hora de fazer o seu repertório e como você pode manipular o ambiente em que você vai tocar com base no seu repertório. Ontem e antes de ontem, eu trabalhei em cima dessa atualização do meu repertório, porque eu já estou há 3 anos sem tocar barzinho, e de ontem para hoje eu já consegui 2 lugares para eu tocar, e logo mais a gente fala um pouquinho a respeito disso. Mas eu preciso realmente atualizar o meu repertório, porque todas as músicas que eu tenho ainda funcionam na estratégia, mas faz parte da minha estratégia também ter algumas músicas mais atuais. E tudo que você precisa fazer é um bom planejamento para que seu repertório tenha um bom efeito. No fundo, o seu repertório é o seu produto e para você ter um bom desempenho na noite, você precisa equilibrar o seu repertório com músicas clássicas, com músicas de todos os gostos, tanto atuais como as antigas. Tanto os hits clássicos como as músicas mais atuais. Aqui na tela vocês estão vendo o seguinte, no caso, o tópico de hoje é como elaborar o repertório de voz e violão para a noite. E aqui eu deixei aqui a base desse planejamento. Eu vou abordar várias coisas aqui, mas vamos abordar aqui só o planejamento, certo? Vamos marcar aqui um por um e a gente vai desenrolar e amarrar cada um desses tópicos. Nesse caso aqui, variedade de estilos. O que é que vocês entendem como variedade de estilo? Quando você vai tocar, você realmente vai ter que conhecer um pouquinho de cada um. Você não vai ter necessariamente que se aprofundar em todos os gêneros musicais. Você não vai ter que se aprofundar no MPB, no rock, no pop, no sertanejo, reggae. Não necessariamente você precisa se aprofundar. O que você precisa saber é quais são os tópicos, os pilares. Quais são os pilares desses gêneros? Aquelas músicas que fizeram mais sucesso, aquelas músicas que têm mais resposta do público. Então você precisa ali ter 1 ou 2 músicas de cada um desses gêneros na manga para começar. Claro que depois você vai aumentando esse número. Mas para começar é interessante que você tenha 1, 2 ou 3 músicas ali de cada um desses gêneros. Do MPB, do rock, do pop, do reggae. E você vai fazendo isso aos pouquinhos. A gente vai falar sobre a construção desse repertório depois. Dicas específicas em outro momento. Equilíbrio entre hits atuais e clássicos. Vou marcar aqui em cima. O equilíbrio entre os hits atuais e os clássicos vai daquela ideia de que você não sabe quem é o público que está ali na sua frente necessariamente. Você vai ter que testar uma música, vai ter que testar outra para que você entenda ali qual tipo de música você vai seguir tocando. Porque a gente não faz um set list de música e a gente segue à risca aquela ordem. A gente vai tocando, experimentando e ver como é que o público reage. Claro que eu também tenho estratégias para poder fazer isso de forma mais objetiva, mas é assim que a gente começa. A gente testa uma música, um hit, testa uma música clássica e aquela que o público responder mais, a gente segue na linha. A gente busca uma música mais aproximada em que a gente possa seguir essa mesma dinâmica. E aí a gente deixa esses hits atuais para depois, a gente experimenta para outro momento. Porque até o entanto, quando você está tocando num estabelecimento tipo um bar, a movimentação do público é constante e eles estão sempre entrando e saindo. Então tem algum momento que você vai poder até repetir as mesmas músicas porque disso. E eu vou falar sobre isso em outro momento também. Músicas conhecidas pelo público-alvo do local. Basicamente é a mesma coisa, só que você tem que ter em mente o seguinte: você conhece as músicas que aquele público que está ali expressa o gosto que eles têm. Geralmente eu consigo dar uma olhada assim pro público e entender, olha, aquele povo ali parece que gosta mais disso, mais daquilo, e eu já vou mais direto nesse ponto. Aí eu começo uma coisa mais neutra, tipo um Jota Quest, uma coisa que vai nessa linha do Skank, Cidade Negra. Então eu vejo alguma coisa assim, aí eu tenho dimensão de para que lado eu vou, se eu vou mais para trás ou se eu vou mais para frente dentro do repertório. Então é basicamente isso, é você analisar o seu público e entender que música você pode tocar ali para seguir o seu repertório.
Adequação ao ambiente e perfil do estabelecimento. Quando você vai fazer o seu repertório, você não necessariamente você tem uma forma específica em que você vai tocar. Eu já fui tocar em lugares assim que eram muito menores em relação a outras casas de músicas que eu fui tocar, e o lugar era muito pequenininho, e assim era muito bem chutinho, bem curtinho assim, então não dava para eu cantar bem alto, não dava para eu cantar gritando, não dava. Então certas músicas que eu já tinha o hábito de cantar bem agitado, bem para cima, bem animado, essas músicas eu já sabia que não dava para ser daquele jeito, então eu escolhi algumas músicas também pensando já nisso. Deixa eu ver umas músicas aqui que eu consiga tocar, mas fazer um swing, um balanço, sem gritar muito, sem fazer muito alarde, sem incomodar as pessoas que estão próximas, porque muitas vezes elas estão ali dentro do papo dela conversando e o seu som é só de fundo, nem necessariamente todo lugar que você vai tocar as pessoas vão interagir com você. Então às vezes eu estou tocando ali, eu sei que elas estão só ali educadamente conversando e curtindo um pouco do som, olha para você, dá uma sinalizada, mas elas não querem que o seu som interfira no ambiente dela. Então tem essa coisa de você saber como se portar diante daquele ambiente que você está. Então essa adequação que a gente precisa ter, porque nem todo lugar que a gente vai tocar tem o mesmo perfil, né? Um palco, uma galerona, então você vai tocar em lugares muito estranhos, muito pequenos, grandes, então assim, isso precisa estar na sua cabeça, você vai precisar se adequar também quanto a isso. Músicas que se adaptem bem ao formato voz e violão. Algumas músicas que a gente vai tocar fazendo voz e violão, elas são muito elegantes quando elas tocam no rádio, porque elas estão ali acompanhadas de um piano, elas estão acostumadas a ouvir a música com a bateria, aquela coisa toda, mas quando você vai tocar essa música em voz e violão, ela perde toda a riqueza daquele brilho do arranjo que a gente está ouvindo, acostumado a ouvir na televisão, no rádio, e isso pode acabar atrapalhando a gente um pouquinho. Mas o que a gente precisa fazer é ter treinado isso em casa, de forma que a gente consiga perceber quais músicas têm um balanço que você consiga realmente converter em algo que seja interessante para tocar ao vivo. Porque muitas vezes você pega a música ali e converte, ela não fica tão legal, ela é interessante no rádio, ela é interessante na televisão, quando você vê num show e tal, mas quando você leva para a voz de violão, você tem que converter ela, trazer muitas vezes uma outra forma de cantar para você conseguir só passar o mote para as pessoas, para a pessoa ter ali o prazer de ter ouvido a música e tal, mas você realmente precisa se adaptar em algumas músicas para poder conseguir levar ela do conceito que ela tem, do arranjo dela, para voz e violão. Então essa é uma das dicas que eu acho importante você prestar atenção e saber antes, né? Inclusão de algumas músicas autorais se apropriado. Por que se apropriado? Porque tem lugares que você vai tocar, que as pessoas convidam você para tocar e elas já têm um repertório escolhido ali, elas mandam uma lista de músicas para você e nem necessariamente todo lugar você vai ter oportunidade de tocar suas músicas. Eu tenho a minha própria estratégia para tocar as minhas músicas, e que é a seguinte: eu não falo que a música é minha, eu simplesmente encaixo ela em alguns blocos de músicas que são parecidas, que tem o mesmo balanço, que tem a mesma levada, e aí eu toco ela no meio das músicas que estão ali do bloco, e em algum momento, se precisar, eu deixo a minha por último e falo, essa música que eu toquei agora foi a minha e tal, eu não falo antes para as pessoas não ouvir já com preconceito. Depois que elas já balançaram, já curtiram, já se divertiram, aí eu falo, essa era a minha, segue aí, tá não sei aonde, não sei o que. Então eu faço dessa forma, mas nem sempre eu toco as minhas músicas, nem sempre eu tenho a oportunidade de estar tocando a minha música, porque muitas vezes eu trabalho uma lógica de seguir um raciocínio de capturar as pessoas músicas por música. Então, quando eu vejo que o ambiente é mais largo, o ambiente é maior, o público é mais extenso, aí eu aproveito para tocar uma música minha. Mas um lugar menorzinho, mais aconchegante, tá assim, eu não toco as minhas músicas. Então, isso aqui vai de acordo com os critérios que você definir para você, mas segue essas dicas aí também. Versatilidade de ritmos e andamentos. Por que é interessante falar sobre isso? As músicas que a gente toca, muitas vezes, elas têm uma levada que é muito interessante no rádio, na televisão, como eu já falei. E algumas vezes a gente vai tocar ela no violão, e mesmo que a gente consiga tocar só, digamos só você, voz e violão, digamos que só você, voz e violão ali, você vai ter que se adaptar também a essa questão do ritmo, porque muitas vezes você está tocando a música, ela é legal, você converteu ela do arranjo original para voz e violão. Mas você tem que pensar que tem que ter um andamento bacana, tem que ter um ritmo bacana, porque mesmo que seja só o violão, você consegue dar um ritmo, você consegue dar um balanço, dar um swing, dar um groove. Então você tem que ter muito cuidado na hora de tocar as músicas, porque se você tocar uma música muito para baixo, muito coisa, você perde todo o trabalho que você tinha de conversão do público. Porque na verdade a gente está fazendo uma indução ali, né, com as músicas, a gente vai trabalhando música por música para a gente
botar a galera em movimento. Aí se você pegar uma música que tem um ritmo meio assim, no meio do nada, com um andamento meio paradão, nossa, você quebra o seu ritmo aí pra você construir tudo de novo, porque você acabou de gastar as suas músicas, pra você construir tudo de novo dá maior trabalho. Então você tem que ter bastante versatilidade para que você possa tocar uma música que é mais chatinha, só que com um balanço bacana. Às vezes eu falo assim, aquela música que o Caetano interpreta, do Peninha, às vezes no silêncio da noite. Ela é legal, uma música bacana, mas eu toco ela bem pra frente, eu toco ela bem balançante para as pessoas curtirem, porque elas querem saber do mote. Elas querem saber da letra. Elas sabendo cantar, tá massa, pra elas tá massa. Elas não querem que você toque aquela música grave, sonolenta, no meio da vibe da noite. Vai atrapalhar a sua construção. Então eu falo sobre isso. Então presta atenção nisso também. Se for tocar uma música que tenha essa elegância, mas que seja muito paradona, tenha cuidado de onde você vai tocar ela, para você não atrapalhar tudo a construção de animação do clima. Versatilidade de ritmo, vou marcar aqui. Músicas que permitem interação com o público. Isso aqui é muito importante porque é uma das partes do tocar música muito popular. Você tem que mesmo entender ali qual é a música que você vai tocar, que você sabe que a rapaziada vai cantar ali o refrão, que eles vão responder. E isso é muito interessante porque se eles começarem a cantar com você, já era. Já era, acabou, já pode fazer o que você quiser, se divirta e fica à vontade, porque se a galera começar a cantar com você, pegou na mão ali, agora é só você saber qual é a próxima música que você vai levar no mesmo esquema. E geralmente eu toco músicas com o refrão bem repetido, um refrão assim bem conhecido, tipo, como eu falei do Jota Quest, ei, dor, eu não discuto mais. E se quiser, dá pra você tocar ela de várias formas. Você tocar mais lento, aí vai chamando. Quando a galera for subindo, você convida a galera pra participar. Eles cantou com você, já era. O público tá na mão. É chato falar isso, né? Aí eu contando meus truques todos, mas é basicamente isso. Tudo é construído em cima de uma estratégia, turma. A gente não simplesmente chega lá e sai tocando e acha que é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então eu tô passando umas estratégias para vocês assim de 14 anos de fazendo isso. 14 anos fazendo isso. Então eu tô passando para você algumas estratégias aqui que eu guardo para mim, mas agora eu tô compartilhando de boaça. Eu acho interessante mesmo. Eu quero bater papo sobre isso. Então vamos adiantar aqui no próximo tópico. Músicas que permitem interação com o público. Foi isso que a gente falou agora, marcando. Adequação, a sua extensão vocal e habilidades no violão. Olha, algumas músicas que você vai tocar, muitas vezes ela não vai estar muito legal ali na tonalidade que você canta, e você vai realmente precisar mudar a tonalidade, porque se você não tiver uma versatilidade vocal, se você não tiver uma tessitura vocal, que é no caso uma extensão vocal, que você consiga ali cantar muitas vezes até no tom feminino mesmo, no caso dos homens, você vai ter que realmente buscar ali a tonalidade que você cante, mas que você não perca aquilo que eu falei, né, do groove, do balanço da música, para você também não botar a música muito grave ou muito aguda e você perder ali o domínio da música. Deixa a música numa tonalidade que você consiga tocar à vontade, que você consiga cantar à vontade, porque o foco é o entretenimento, não é bem a sua performance no violão e vocal. É mais que você esteja à vontade para que isso transpareça, não para que você fique engessado ali lembrando os acordes ou preocupado se você vai alcançar aquele tom. Treine isso em casa, descobre qual é o tom em casa para lá você saber que está à vontade. Então presta atenção nas músicas do repertório e coloca lá na sua extensão vocal. Opções de músicas para diferentes momentos da noite, agitadas e calmas. Isso aqui, basicamente a gente acaba falando isso nos tópicos anteriores, mas isso aqui é uma coisa assim que eu uso como estratégia para acabar. Quando eu já estou perto de acabar, eu já uso o pico alto das músicas que eu tenho de agitação e tal, eu faço aquela festa toda, mas eu mantenho tudo isso ali no mediano. E quando vai chegando ali perto de acabar, eu faço um climão, e aí depois eu começo a puxar as músicas mais ou menos, e vou descendo as músicas mais calmas, porque quando você está perto de acabar, se você tocar as músicas agitadas lá no finalzinho, a galera vai ficar, toca mais, e muitas vezes você já está até cansado. Eu uso essa estratégia das músicas calmas para dar uma descansada ali entre um bloco muito grande de música. Aí eu descanso com duas músicas mais lentas, e aí, mas também tem que ser aquela música bem escolhida, não pode ser também qualquer uma, né, turma? Seja uma que você deixe gancho para puxar para outras, e você, conta umas piadas, conta uma anedota, faz uma brincadeira assim, só para você ter um motivo para puxar aquela música daquele jeito. Aí você vai levando o clima, se você tiver a oportunidade de falar no lugar. Tem lugar, nem todo lugar você vai poder ficar falando assim, como aquele lance que eu falei de não interromper a galera. Mas essa questão de controlar as nuances da música entre agitadas e calmas, a gente usa mais para controlar assim a entrada e a saída do show. Porque na hora que eu vou saindo, eu vou tocando as mais calmas, eu estou mais descansado, e aí aproveito o finalzinho e tal,
toco aquela música de saída e tchau. É assim que eu faço. E outros lugares, mas cada um vai da sua estratégia. Isso aqui também é uma questão opcional, mas você tem que entender que essa manipulação do clima está na sua mão. Preparação de transições suaves entre as músicas. Eu acabei de falar isso de certa forma, é porque na hora eu fui anotando tudo aqui, tem coisas que parecem meio repetidas. Mas a preparação suaves entre as músicas é basicamente o que eu falei, é você saber qual é a música que você vai usar para sair de uma música para outra, porque você pode pegar uma única música e ficar ali usando ela como mote, trabalhar ela, usar o tema dela para que ela possa abrir o ambiente para outras músicas. Por exemplo, quando eu vou tocar Cidade Negra, Skank, eu vou tocar o Rapa, geralmente eu toco uma música do Cássia Eller, e aí esse povo todo já puxa ali aquela do Cazuza, aí tocou Cazuza, Legião Urbana, tocou Legião Urbana, aí você já sabe, né? Vai tocar ali um Engenheiros do Havaí. E aí se você toca um Engenheiro do Havaí, a negada já volta lá no Raul, aí você toca Raul. E aí se você tocou Raul, a galera já pede Lulu Santos. Aí você pediu Lulu Santos, se não tocar de Djavan, a galera nem te dá diploma de basinho. Você não tocou de Djavan, já era, tá despedido na hora. Então você tem uma galera que você tem que tocar e não pode não ter. Gilberto Gil, tem que ter essa galera lá e pronto, é assim que funciona. Você tem que ter essas cartas na manga, mas nível tem que saber tocar as músicas de todo mundo não, mas dos Titãs, dessa galera assim, eu tô falando dos Titãs mesmo, dos Titãs também a banda, mas se você pegar assim dessa galera clássica, pelo menos 2, 3 músicas de cada um e souber juntar Seu Jorge, não deixa Seu Jorge de fora, não deixa a Ana Carolina de fora, então é importante que você saiba manipular a entrada e a saída entre uma música e outra para que uma puxe a outra, para que a galera assim fique com uma sensação de, poxa, quando eu ouço essa, eu ouço aquela, e aí eu vou amarrando uma música para outra. Isso que é a preparação entre as músicas, para que você possa mudar entre os blocos de músicas que você fez. Consideração da duração total do set. Geralmente eu faço o set pensando assim em blocos. A gente faz músicas aqui de 16, blocos de 16 músicas, porque eu estudo de 4 em 4 músicas, e aí eu faço essa coisa assim entre 4 músicas. E dessas 16 eu pego ali, alterno a ordem dessas 4. Eu fico trabalhando nessas 4, depois eu estudo mais 16, é assim que eu faço para estudar. Então, essa questão da duração do set não está necessariamente relacionada ao tempo, e sim a quantidade de música. Então, você dá uma conferida ali e você vê qual ordem você consegue trabalhar, qual ordem você consegue expandir algumas músicas, porque tem música que você consegue tocar ela e repetir ela, e se o público está respondendo, você consegue trabalhar ela mais e mais, e assim funciona. Então, essa consideração do set está mais ligada à quantidade de música no bloco, mas lembra de botar as músicas parecidas no mesmo bloco para que uma lembre a outra, porque aí na hora que você vai tocando uma, você lembra da outra. Lembra que não. Percebeu que na hora que eu falei dos músicos aqui, eu também vou lembrando, se eu toquei esse aqui. É assim que funciona. Na hora que eu tô tocando lá, um vai lembrando o outro. Aí você tocando em bloco, acontece a mesma coisa. Inclusão de algumas coringas para os pedidos inesperados. Algumas músicas coringas que a gente fala é aquelas músicas assim que você tá tirando ali, você não necessariamente já toca ela perfeitamente, mas é bom que você já esteja praticando algumas músicas que você não tá tocando ela perfeitamente bem, você tá praticando ela no dia a dia, mas é bom que você tenha algumas músicas ali extras, tipo um Cartola da vida, mano, que a galera, você toca um Cartola, cara, aí do nada você toca ali um Bohemian Rhapsody do Queen, a galera, caramba, aí, tá entendendo? Então é interessante que você tenha aquelas músicas assim que ninguém espera, você saca da cartola assim, pá, no peito do cara, o cara já olha assim, bota a cerveja pra esse malandro, rola muito, velho. Então tem sempre uma música dessa aí pra gente jogar nos peitos da galera. Então pensa assim umas músicas, umas 4, 5 músicas assim que você acha inesperada, que a galera vai achar inesperada assim, mas acha um lugar estratégico pra colocar ela, viu? Inclusive eu acho que é interessante você fazer isso aí lá depois que você já conquistou a galera, lá perto do final, ali quando eu falo, quando a gente já tá acabando, né, que ali a galera já viu que você deu o melhor, já viu que você é bom, que você fez seu som, que você animou eles, deixou feliz, aí eles te deixam à vontade pra você fazer seu showzinho. Então ali você toca as músicas clássicas, toca um yeah, 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 what's going on? O povo já gosta no finalzinho quando eu largo essas músicas assim em inglês e tal. Don't worry about the fame. O povo gosta pra caramba no final, velho. Então, no finalzinho, você botou a galera na mão, meu irmão, já foi, mas botou a galera na mão com todo respeito, né, gente? Trata a galera bem, tem que ter um ambiente bom, tem que tratar a galera assim, com uma postura, sabe, de humildade. Não eu falo assim de botar a galera na mão, mas com todo respeito, porque eu tenho essa coisa de fazer um ambiente, mas assim, tem que ter essa coisa de uma postura mais tranquilo, sabe? Aquela coisa de artista, eu não sou muito chegado, não. Pra mim tem que ser mais normal, mais comum, porque a galera não perdoa a postura assim, marrão, cheia de metição, artista, nada. Você tem que ser povão, você tem que ser da galera ali, brincar com a galera, falar a língua da galera. Ninguém gosta sabe? Eles querem, se eles falarem alguma coisa, brinca com eles, participa, mas
não fica naquela pose de artista, não, que isso é meio chato, eu acho mó chato. Então, e demora de você conquistar a galera. Então, inclusive se você errar, ele nem perdoa, se você ficar cheio de marra. Mas se você chegar mó espontâneo, brinca com a galera, não precisa nem ficar, sabe, não precisa tentar chamar atenção. Se você é bom fazendo seu som, se você gosta de fazer a galera se divertir, a galera vai sacar isso aí, tá bom. Então, leve em consideração isso. Deixa eu marcar esse tópico aqui. Atenção à ordem das músicas para manter o flow do show. Isso aqui não necessariamente você vai precisar escrever a ordem, como eu já falei. Isso é uma questão de você pensar naquela ordem dos 4. Então, todo lugar que você chegar, você vai fazer análise, vai perceber quem é o público, vai olhar pelo perfil das pessoas que tem, e você vai sacar uns blocos assim de 16 músicas que você percebe que aquelas 16 está próxima daquele público. Dessas 16 músicas, você vai pegar 4 em 4 e vai experimentando ali uma da outra, mas você fica ali girando em torno desse mesmo grupo. Então você tenta fazer isso de forma que você perceba que essa música mantém o flow do show, para que você não caia, certo? Então meio que aqui eu já vou voltando para o tópico. Preparação das versões acústicas de músicas populares. Algumas músicas que a gente toca, como eu já falei antes, a gente vai seguindo a sequência de músicas que elas não são tão legais no violão. Mas se você preparar algumas versões acústicas de músicas que, por exemplo, do rock and roll, que muitas vezes os caras não ouviram ainda numa versão acústica, pode ser que seja interessante. Uma música do Titã, uma música em inglês, uma música de qualquer ambiente que você perceba assim que não é necessariamente uma música de voz e violão. A galera não esperava que você fosse tocar em voz e violão. Ah, parece com a outra dica, Niva. Pode ser, mas nesse sentido o que eu estou falando é de você transformar uma música que não parece música de voz e violão em voz e violão. E aí vai ficar interessante. E para encerrar, vamos falar aqui mais uma coisa que eu acho interessante vocês terem em manga. Todo lugar que você vai fazer sua música, você vai perceber o seguinte, que você vai ter que levar em consideração o ambiente, a região e a cultura. A maioria das músicas que eu falei aqui, por exemplo, do Lulu Santos, todo o Brasil ouve Lulu Santos, Cartola, todo mundo já ouviu Lulu Santos, dependendo da idade. Todo mundo sabe quem é Djavan, Tim Maia, a galera sabe quem é essa rapaziada, porque é da cultura nacional. Mas a depender de onde você estiver, você vai ter que levar em consideração a cultura estadual, a cultura municipal. Você vai ter que ter assim, uma noção do que o povo dali na região ouve. Porque, no geral, eu sou baiano, eu moro na Bahia, moro numa cidade do interior, da região metropolitana de Salvador, e aqui o gosto musical é variado, mas você vai incluir pagode, vai incluir funk, vai incluir forró, sertanejo. E aqui não tem necessariamente um ritmo predominante, como as pessoas pensam, rocha, não necessariamente. E para mim que faço voz e violão, não faz muita diferença, porque quem gosta de voz e violão vai gostar de voz e violão e gosta das músicas que eu gosto. Então, eu consigo, sem concorrência, tocar as músicas que eu gosto para um público que gosta do que eu toco e é suficiente para pagar as contas. E é isso que importa. Eu não estou disputando com outras pessoas de outros gêneros, porque esse público que eu toco é um público seleto que vai nos lugares que eu toco. Então, a gente não tem necessariamente essa preocupação. O que importa é você saber que você precisa levar em consideração ali a cultura musical nacional, estadual, para que você possa olhar para o público e determinar o que é que você vai tocar ali de forma que seja interessante. Repertório é o seu produto? Já falei sobre isso, então você já entendeu que tudo que você precisa fazer é trabalhar o seu repertório para que ele seja o seu produto e você possa manipular ele de cabo a rabo, se você precisar trabalhar ele pelo avesso, você vai trabalhar. O critério é a mudança do clima, o ambiente, a região, a cultura. A gente já falou sobre isso, eu até coloquei isso lá em cima, mas eu já tinha colocado aqui embaixo. Vamos revisar. A interação com o público, não precisa nem falar, né? Tudo que a gente falou aqui basicamente está relacionado a trabalhar a sua interação com o público para que o público tenha interesse em ouvir você de novo. E aí fala, pô, o dono do bar ali, o dono do estabelecimento, pô, aquele cara é legal, traz aquele cara de novo. E é assim que funciona. Todo lugar que eu tocava 2, 3 vezes seguida. Então, naturalidade, postura e versatilidade. Eu já falei sobre isso aqui, de certa forma eu já pontuei sobre isso, mas é importante que você seja uma pessoa natural, sabe? Que você não tenha aquela postura arrogante de estrela. Seja artista, mas não tenha aquela postura estrelinha chata, aquela coisa chata isso. Então tem uma postura mais tranquila de quem quer divertir as pessoas. E versatilidade, tem a versatilidade para que você possa trabalhar mantendo a sua personalidade, porque eu consigo pegar uma música ali, tocar um funk de um cara, mas eu mantenho a minha personalidade tocando ali porque eu já tenho o meu próprio perfil musical. Só que eu sei que eu vou trabalhar aquilo ali para divertir a galera. Ah, Maniva, isso não é se vender. Se você vai fazer barzinho, você tem que aceitar que é isso.
Se você quer fazer uma carreira solo, você quer fazer espetáculo, aí você vai escolher repertório. Mas se você for para esses lugares, você vai ter que se adequar um pouquinho. Ainda assim, eu tenho regras, eu tenho muita coisa que eu não toco. E a galera olha para mim e percebe que eu acho que não é isso que ele toca não, viu? Tanto que é difícil alguém me pedir um funk, muito difícil a pessoa me pedir um sertanejo. Entende? Assim, muito por te olhar, a pessoa já sabe mais ou menos o que você toca. E aí depois eu vou passar uns truques para vocês. Então, fechou? Então acredito que seja isso, a gente já falou acho que todos os tópicos, acho que em alguns momentos a gente conseguiu até voltar no tópico e amarrar um com o outro para que você pudesse perceber que tudo se trata de ter uma interação com o público, uma versatilidade e movimentar o ambiente de acordo com o que você precisa para que o público reaja. É claro que eu vou tentar falar de outras coisas, vou dar uma aprofundada ali na questão do repertório, vou mostrar para vocês como eu organizo o repertório, quais são as músicas do repertório. Inclusive vou deixar para vocês o seguinte, algumas sugestões de músicas que vocês podem tocar, inclusive eu estou estudando essas músicas aqui, são músicas que eu deixei para os meus alunos de violão, e aí eu vou deixá-las aqui para vocês na descrição para vocês poderem praticar também. Tem aqui as cifras, tem tudo aqui do jeito que vocês podem praticar depois e vai ser interessante, certo? Além disso, eu estudo as músicas que eu estou praticando, por exemplo, nos meus projetos, eu estudo no Moisés. Não é propaganda não, que eu não ganho nada do Moisés. Mas eu uso esse projeto aqui porque dá para compartilhar com outras pessoas. A gente baixa a música, coloca aqui, então já vem a tonalidade, já vem aqui o andamento, eu posso clicar aqui na música, ouvir a música, ver a letra e os acordes, e aí eu já consigo estudar meu repertório dessa forma. A gente vai entrar em um vídeo para falar sobre esse conteúdo aqui, certo? Além do mais, no próximo vídeo, além de falar sobre algumas coisas a respeito disso aqui, eu vou falar sobre equipamento, tudo que você precisa fazer sobre equipamento, as coisas que você precisa ter atenção na hora de levar o equipamento, preparar o equipamento, planejar o material, qual é o equipamento que você precisa ter. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Essa é uma sugestão do nosso inscrito aí, Guilherme, e valeu, meu irmão, pela sugestão. Eu fiquei cheio de ideia quando você falou isso aí. E no próximo vídeo a gente vai falar a respeito disso. Valeu? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, que logo mais a gente volta com mais conteúdo. E é interessante para você não perder nenhum conteúdo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.